Pessoal, Estilando vai entrar no ar. Estamos aqui em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, entrevistando um português. Ó, ele tem uma história muito interessante, gente. Veio fugido em 1973 da guerra, do regime de Salazar, que ele não concordava com aquilo. Ele estava entre Alemanha e Brasil e acabou, né, vindo pro Brasil. Celestino vai contar essa história pra gente. O que te levou a escolher o Brasil, Celestino, pra viver? Foram dois motivos. Em 1960 a 62, o meu pai esteve aqui no Brasil e sempre falou muito bem e adorou o Brasil. E depois, em 1973, quando o meu primo, Álvaro Caetano, foi a Portugal, em agosto, eu falei com ele, falei com os meus tios, que eu gostaria de ir para o Brasil para fugir ao regime que estava em Portugal, que não queria servir o exército. E eles me deram o maior apoio. Você tinha 16 anos na época? 16 anos naquela época. E também pela língua, porque eu tinha a opção de ir para a Alemanha ou para cá. Então balanceei e preferi vir para cá. E o sonho da vida, você me contou que o sonho da vida do seu pai também era conhecer o Brasil, né? Isso também deve ter pesado de alguma forma. Sim, sim. O meu pai sempre, desde 62 até 1973, já sempre falava para mim que se conseguisse ganhar a metade do dinheiro que ganhava em Portugal, o sonho dele era vir para o Brasil. Ai, tá vendo? Tanto é que ele fez várias tentativas, quando estava aqui, trazer toda a família. Só que infelizmente naquela época, que passou grandes dificuldades, tá? Não pôde vir. Então ele retornou para Portugal e depois foi para a Alemanha. Ai, tá ótimo. Celestino tinha na altura 16 anos e até entre 18 e 19 teria que seria obrigado, né, a servir ao exército. Daí essa escolha dele ter vindo para o Brasil, porque ele não queria de jeito nenhum passar por aquilo. 6 meses depois ele não imaginava que a guerra fosse acabar, né? Sim, né? exatamente. E aí depois acabou que você podia até ter ficado em Portugal, mas seu destino foi o Brasil, Foi o literalmente. Brasil, E aí você se estabeleceu aqui em 1978, né? Você tentou voltar, inclusive. Me conta um pouquinho essa história. Okay. Como é que foi? Eu cheguei em 1973, cheguei só com uma pequena mala, vim para casa dos meus tios, Álvaro Caetano e Lucrécia Caetano, e o meu primo, que era Álvaro Caetano. Que já estavam aqui há um tempo. Já estavam aqui, moravam na Ilha da Conceição, tá? Me acolheram maravilhosamente. Aí eu comecei a estudar no Plínio Leite, estudei durante um ano sem documentação, até que chegasse toda a documentação de Portugal. Então, em 1978 eu comecei a trabalhar na Coqueiro. E depois, final de 78, em dezembro, eu fui para Portugal. Eu não tinha falado com o meu chefe que eu não gostaria de voltar mais para o Brasil. Fui com essa ideia, inclusive deixei a documentação assinada. E quando cheguei lá em dezembro, por volta do dia 15 de dezembro, mais ou menos... Próximo do Natal, né? Próximo do Natal, após 3 dias, falei com meus pais e falei com as minhas irmãs, que já estava tudo para voltar porque era muito frio. Então que voltava. Ele não aguentou o frio. Então, e que eu escolhi o Brasil como minha segunda pátria. E estou muito feliz até hoje. É verdade, né? Sim. Então ele se estabilizou, ele voltou e definitivamente. Logo depois, nos anos, se apaixonou, casou, teve 2 filhos, né? E a vida seguiu aqui, né, Celestino? Sim, seguiu aqui, definitivo. Hoje vou a Portugal de 6 em 6 meses, ver os meus pais. Tá? Seu pai tem 90 aí? E 2 anos, a minha mãe 85 anos. Tá? E eles vivem qual é o nome da cidade? Na Praia de Mira. Praia de Mira, é entre Aveiro e... Entre Aveiro Aveiro e Coimbra. Pertence a Coimbra, mas é muito mais próximo de Aveiro do que em Coimbra. Fica 35 km de Aveiro. Que, por sinal, a Praia de Mira é a primeira cidade, a primeira praia da Europa que tem há 31 anos consecutivos
a bandeira azul, que a gente se orgulha muito. Ai, tá vendo? Vou lá, quando eu voltar, vou lá na Praia de Mira. Praia de Mira. Praia de Mira conhecer, conferir essa bandeira aí. Exatamente. E aí, Celestino, como é que você pensa em voltar ou pensa só de ficar de 6 em 6 meses? A violência, a crise econômica, enfim, política do país te assusta aqui do Brasil? Me assusta muito, que inclusive, infelizmente, eu não saio muito de casa porque a violência está muito grande. Hoje a intenção, após ter a vida toda organizada, a minha filha encaminhada, com o meu filho, graças a Deus, já está bem encaminhado, eu tenho intenção sim de ir para Portugal, mas é ficar 6 meses lá e 6 meses cá. E definitivo a Portugal, eu penso que não vou mais. Não. Celestino, quando você entrou no avião, embarcou, foi corajoso pra caramba, porque seu pai pediu a liberação lá do papel do exército pra você, pra autorizar pra você viajar. Você tinha 16 anos. Isso, como é que foi naquele momento que você entrou naquele avião da Varig? E olha, que a polícia entrou? Assim, a polícia entrou, olhou para todo mundo e foram retiradas 2 pessoas do avião. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, levantámos e viemos tranquilos. Você ficou muito nervoso? Eu não me lembro muito, fiquei nervoso não, mas com 16 anos você não pensa muito não. Hoje sim, hoje tinha uma coisa, se realmente isso acontecesse, eu não seria o que faria. Até te digo mais, acho que nem viria, não tinha coragem de vir. É verdade, precisa ter coragem. Exatamente. Ainda mais naquela época, no regime Sim. militar, né? Imagina, você não sabia o que podia acontecer com você. Com certeza. O Celestino tentou voltar, agora eu lembrei dessa história. Sim. Ele tentou voltar pra vir ao casamento da irmã dele. E ele não pôde, gente, voltar porque ele ainda estava na lista dos... Na lista dos desertores. Desertores. Na lista dos desertores. Isso quer dizer que, se ele embarcasse no Brasil e desembarcasse em Portugal, ele seria automaticamente preso assim que saísse do avião, não é? A princípio, assim que saísse do avião, era preso, como aconteceu com algumas pessoas. Então, para evitar esse tipo de coisa, ele não foi ao casamento da irmã. Não fui no casamento da minha irmã, infelizmente. Um pouco da cultura. O que você gosta mais, hein? Fala aí, da cultura brasileira. A cultura brasileira, eu gosto muito da espontaneidade do brasileiro, porque o brasileiro ele é muito acolhedor. Eu não posso reclamar de nenhum. Você é brasileiro. Feliz aqui, né? Muito feliz. Tenho uma família bem estruturada. Da parte da minha esposa me acolheram todos eles muito bem. Adoro estar aqui e é por aqui que eu vou ficar. Ah, que ótimo, tá vendo, gente? Existem portugueses que amam o Brasil, que estão aqui, que vivem super bem, como o Celestino é um exemplo de vida, né? Eu saí com 16 anos de Portugal, hoje estou com 61 anos. Tá vendo? Ou seja, eu hoje me considero mais um brasileiro. Mais brasileiro que português? Com certeza. E a cultura dessa casa aqui, como é que é? Misturada? Misturada. Inclusive é misturada tanto na língua como nas comidas. É verdade, né? Tem que ter um bacalhau, um pastel de nata. Um pastel de natas, tem que ter um cozido, a portuguesa. A família, né, tem 3 filhos, né? Sim. 2 mulheres e ele era o único homem. Ele foi o único que veio, porque as 2 mulheres ficaram lá, porque mulher não precisava servir o exército, né? Exatamente. Então, ele acabou vindo sozinho. Então, é isso aí. Então tá, gente. Então a gente contou hoje a história do Celestino, que tá há tanto tempo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, gosta da vida aqui, não quer voltar, só quer ir pra Portugal de turista, né? De turista, só de turista. Ficar lá 6 meses lá, 6 meses cá, pra viver tranquilo. E gozar a vida agora, né? Isso aí. Tá um momento de gozar a vida. Então tá, Estilando fica por aqui até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Um abraço.